Pessoal, tudo bem? Hoje nós vamos falar sobre um assunto que eu considero de extrema importância, que é o assunto relacionado a autismo. Muitas pessoas me perguntam com relação às questões de como trazer uma pessoa, como trazer uma criança autista para os Estados Unidos. Trabalha com essa questão. É uma questão bastante relevante, tá? E eu acho que cada vez mais a gente tem que estar falando sobre esse assunto, porque muitas pessoas não conhecem. Eu convidei a Rúbia, que é uma tá? E para estar aqui falando com a gente, ela, e para falar um pouco também sobre toda essa questão. Como é a transição de uma criança autista para os Estados Unidos? O que isso significa? O que isso leva? Quais são os passos, né, que são necessários? Obrigado, Rúbia, por entrar aqui para falar com a gente sobre isso. E, assim, é um tópico que infelizmente ainda existe um tanto de tabu, né? Que é quando as pessoas não falam a respeito disso. Então, tem que estar falando sobre isso, né? A gente tem que estar falando sobre esses assuntos que são bastante relevantes para a comunidade de pais de filhos com autismo. E eu acho que a gente tem que estar aqui para esclarecer. Então, Rúbia, sem muitas delongas, muito obrigado por estar aqui com a gente. E eu vou aproveitar aí. Pessoal, vamos segurar as perguntas para o final, para a gente, se vocês tiverem perguntas e comentários, por favor. E, obviamente, sejamos delicados e respeitosos aqui nos nossos comentários, por favor. Muito obrigado, Rúbia. Por favor, comece aí. Conta um pouco para a gente sobre a sua experiência. Oi, Léo, tudo bem com você? Tudo ótimo. Léo, você tá falhando um pouquinho para mim. Eu não sei se eu tô falhando para as Não, pessoas ou se eu tô falhando para você. tá tudo certinho. Tá, Tá então tudo tá certinho. ótimo. Então vamos lá, meu nome é Rúbia. Eu tenho um filho no espectro, ele tem 6 anos, chama Bernardo. A vinda dele, né, para nossa família foi um susto, né? Assim como acho que todas as mães que passam por esse momento, né, é um momento muito delicado quando a gente descobre que a gente tem uma criança no espectro. Então, o início foi um tanto quanto conturbado. Digamos aí que teve aquela fase de luto que eu acho que a maioria das mães tem, né? Eu acho que faz parte dessa descoberta. Você Uhum. querendo ou não, quando a gente está com uma criança na nossa barriga, a gente cria uma expectativa, a gente cria um sonho, né? A gente arruma o berço, a gente coloca o quarto de azul, a gente fala, ele vai ser jogador de futebol, ela vai ser bailarina. E aí, de repente, depois de um ano, que foi quando eu descobri, tudo aquilo que eu planejei caiu por terra. E aí é aquele baque, né? E eu Uhum. já estava grávida da Maitê, que é minha segunda filha, que Olha. não está no espectro. Então foi um Uhum. momento bem delicado na nossa família. Eu imagino. Assim, quando a gente fala de diagnóstico, né, leva um tempo para poder fechar um diagnóstico nesse sentido, né? Então, tem até casos de pessoas que, até na vida adulta, vêm a ter o diagnóstico na vida adulta, né? E não é diagnosticado quando é criança, até porque existia uma falta de reconhecimento, recurso e também capacidade na época, né? Por exemplo, na minha época, a gente não escutava, quando era criança, nunca escutei falar em crianças autistas, Uhum. não era uma coisa que era existia essa capacidade de detecção e diagnóstico, né? Mas conta um pouco mais. E aí surgiu essa ideia de
Bom, você fez intercâmbio nos Estados Unidos, né? Você fez teve essa sua experiência quando mais jovem e sempre teve essa vontade de manter o contato com a cultura americana e tal. E aí você, com essas viagens nos Estados Unidos, você começou a ver que existe essa questão das pessoas que desejam imigrar para os Estados Unidos. É, e começou a buscar informações para pessoas amigas, né? Não só para a sua comunidade, que essas pessoas amigas que tinham vontade para imigrar, não necessariamente você tem vontade de imigrar, mas que, que começou a surgir essa curiosidade de como ajudar essas pessoas que nem falavam inglês, mas tinham interesse de, de fazer essa mudança, essa expatriação, mas queriam conhecer um pouco mais sobre como seria o tratamento de uma criança autista nos Estados Unidos. E o que você descobriu nessa sua cruzada, né, para a comunidade de mães e pais de filhos autistas? Perfeito, Léo. Eu sempre gostei muito dos Estados Unidos, muito, desde quando eu fiz o meu intercâmbio. E aí, quando eu tive o Bernardo em 2018, eu ainda mantenho contato com minha host family até hoje. Ou seja, eu fiz aquele intercâmbio em 2003 e Uhum. até hoje a gente tem esse contato. Então, quando eu tive o Bernardo, em 2018, eu queria muito que eles conhecessem o Bernardo. E aí eu fui aos Estados Unidos no final de 2018. Até então, a gente não tinha. A gente não tinha. A gente nem imaginava que ele podia estar no espectro. Nem imaginava. E aí a gente descobriu mesmo em 2019, começou a ter alguns sinais, como andar nas pontas dos pés, não olhar nos olhos. Então a gente chamava o nome, ele não movimentava, né? Não olhava. Ele ria muito, ele interagia, mas ainda tinha alguns pontos que eram pontos que quando você olha para uma criança que apresenta essas características, você já pode falar, olha, ela tem grande chance de estar no espectro. Então, foi isso que aconteceu. Visto isso, em 2019, nós resolvemos ir fazer uma viagem para os Estados Unidos com a Maitê, quando ela já tinha nascido, né, no final de 2019, e depois fizemos uma em 2022. A de 2022, o Bernardo já estava um pouquinho maior, e aí foi bem mais difícil. Então, ele já foi com o colar, né, do autismo e o colar de girassol. E aí fomos no aeroporto passar pela imigração. E a pessoa que estava organizando a fila, ela, ela não deu acessibilidade para o Bernardo. Ou seja, ele não foi prioritário. E como que você questiona isso num país que não é o seu? Isso ainda vai passar pela imigração, ou seja, tem toda aquela tensão, não tem o E que toda a fazer. tensão que já é inerente de uma pessoa que está passando para aquele momento ali de vou imigrar, vou passar pela imigração para o turismo, o que a pessoa vai estar achando? Já está aquela tensão enorme e você vai ter que lidar com tudo isso. Exatamente. É verdade. E aí a gente simplesmente enfrentou a fila. Mas foi um caos pro Bernardo. Ele ficou muito agitado, a fila estava muito grande e ele ficou nervoso. E a gente dava o celular e a gente não tinha muito recurso naquele momento. E aquilo me intrigou. Falei, como assim um país tão desenvolvido e a pessoa olha para mim com um colar e não fala: olha, você pode ir no prioritário. E Uhum. aquilo ali me intrigou. E aí eu comecei a conversar com o padrinho do Bernardo, que é americano, pessoas que moram aí para entender se isso é uma realidade, se é assim mesmo. E aí eu descobri que não, que depende muito da região. Então, quando a gente está falando de Nova York, eles têm programas maravilhosos para crianças autistas. Né? E Uhum. agora, quando a gente foi o ano passado, em 2023, no final do ano, quando a gente foi para os Estados Unidos, nós entramos no aeroporto e a pessoa olhou o Bernardo com o colar e já falou prioritário. Então a gente já teve uma mudança de Do 2022 comportamento. para 2023. É uma mudança, é o treinamento, né? A questão do aprimoramento do treinamento das pessoas que lidam com o público, né? E realmente isso a gente tem que entender. E é impressionante, porque assim, quando a pessoa olhou para o Bernardo, ele já olhou para o colar e falou: essa fila, ou seja, não tinha ninguém, então é essa fila que ele vai.
E eu fiquei impressionada, porque eu já estava esperando uma reação mais parecida com o do ano anterior, e não foi o que aconteceu. Então, eu fiquei feliz, a gente passou super tranquilo, e tivemos alguns desafios ao longo dessa viagem com o Bernardo, claro, mesmo porque ele está crescendo, então as vontades dele, né, comportamentais são maiores, é mais desafiador mesmo, seja no Brasil, seja nos Estados Unidos. Então, mas a gente teve uma viagem tranquila, apesar de alguns desafios que a gente encontrou, né? Nos Estados Unidos, pelo menos onde a gente estava, que é o Texas ou Atlanta, eles têm muito esse social distance, né? Uhum, E o Bernardo, uhum. por ser uma criança autista, ela não tem essa noção de social distance. Então, para ele, empurrar um coleguinha é uma forma de se comunicar. E aí, toda hora eu ficava ali, cercando Tem a ele. questão toda de algumas pessoas no espectro. Para quem não entende de autismo, algumas pessoas no espectro não são verbais, elas não conseguem verbalizar, então elas têm Perfeito. dificuldade de. E cada. Muito bem. Então, acho que deu uma falha de conexão. Voltou? Voltou, voltou. Então, é, eu estava explicando que, Rubio, eu acho que eu consegui. Voltou? Eu tô Acho que voltou agora. aqui com você. Tá. Aham. Tá. Então, assim, eu estava explicando que, às vezes, cada um tem uma maneira de tentar se comunicar, né? Que nem todos conseguem se comunicar, então, estou explicando sobre isso. Mas, falando especificamente, assim, então, nessa sua pesquisa, o que você encontrou de mais relevante com relação à busca, né, de locais, né? Quais são os locais ideais para você, de fato, estar tendo um convívio pacífico ou um convívio, vamos dizer assim, até com mais recursos, né? Com mais disponibilidade de inclusão de crianças no espectro que possam ter uma vida um pouco mais saudável, mais relaxada, ou até buscando terapias de melhora, né? Onde você encontrou que existe mais isso? É muito. Você falou Nova York. Quais são os outros lugares que você encontrou e o que Nova York tem de mais que os outros lugares não têm? Aí eu vou falar de uma forma geral dos Estados Unidos, tá, Léo? Os Estados Unidos, ele tem uma política governamental de inclusão muito boa, né? O tratamento que eles dão, as terapias que eles oferecem para as crianças no espectro, mais de 25 horas por semana. Só para você ter um comparativo, né? Quando a gente fala aqui no Brasil, hoje o Bernardo ele tem entre 4 horas por semana. Então a diferença é muito grande. E aí eu falo nos Estados Unidos de uma forma geral, tá? E aí o que muda de uma região para outra, pelo que eu percebi? Acessibilidade a escolas, escolas mais receptivas, notas, pessoas com maior. Isso que a gente está fazendo aqui, né? A gente está falando no dia 2 de abril, o dia de conscientização mundial do autismo. Então, a gente tem comunidades, por exemplo, em Nova York, que fazem esse tipo de trabalho o ano todo. Né? Diferente que, como acontece geralmente, vou falar aqui no Brasil, porque é onde eu tenho acesso, mas é o que hoje não acontece no Brasil. A gente não tem essa conscientização e programas públicos igual tem nos Estados Você mora em Unidos. Belo Horizonte, né? Hoje eu tô morando Hum, em João hum, Monlevade, que é o hum. interior de Minas Gerais, Ah, mas eu fico indo e voltando. Assim, Belo Horizonte é minha segunda casa, porque a gente tem escola, né, presencial lá, então isso. essa ida e E, vinda. e assim, muitas pessoas falam, né, da região de Weston, na Flórida, né? Uhum. Onde tem lá o Dr. Gadia, né, que é uma pessoa que é uma sumidade na área até mesmo do diagnóstico, né, de crianças
e jovens adultos com relação ao autismo. Por que existe essa grande procura? Seria realmente por conta de um profissional ou outro? E o que outros lugares podem oferecer que possam trazer um benefício para famílias que estão buscando estabelecer nos Estados Unidos, que você tem encontrado que seja de relevância para a gente poder comentar aqui? Ó, a gente começa com os tratamentos, né? Existe um Uhum. tratamento, por exemplo, nos Estados Unidos, que veio de Harvard, chama TDCS. Ok. O Bernardo acabou de realizar esse tratamento. Que É um tratamento. significa TDCS? Significa sabe? Não sei, mas eu Tá, posso procurar aqui tá rapidinho. bom. Mas é uma estimulação transcraniana por corrente contínua. Ok. Então envolve Estímulo, estímulo elétrico, estímulo neural, aham, não neural. elétrico. Ok. Exatamente. E esse estímulo, o Bernardo, ele é um autista não verbal. Então, Uhum. pensa bem, um autista não verbal ele teve acesso a 10 sessões e ele saiu dessas 10 sessões repetindo palavras, porque nem isso ele falava. Ele não repetia. A primeira vez que eu ouvi ele falar mamãe foi depois desse estímulo. Uau. Tá certo que agora ele fala mamãe para quase todo mundo, mas ele tá falando. Então, para mim, isso É um é um acesso. avanço significativo, né? Que é o fato Exatamente. de conseguir verbalizar alguma E coisa. É. aonde que a gente tem acesso? A gente está falando de Harvard. Veio de Uhum. Harvard. Né? Não veio daqui. E aí, quando eu me deparo, hoje em dia eu tenho muito acesso a mães americanas com filhos autistas. Isso foi um trabalho que eu comecei a fazer exatamente para entender como funciona. Quando você pega duas políticas, né? Uma é 25 horas de tratamento, de estímulo, de terapia, né? Versus 4. E aí, dependendo do nível do autismo, você pode até aumentar esse número de terapia. Pode chegar a 40 horas por semana, né? Esse estímulo de terapia. E a gente tem também duas versões. Uma que investe em medicamento, que é o caso, por exemplo, nos Estados Unidos, e uma outra que é no Brasil, que eles não fazem um investimento tão grande em medicação, ou seja, eles não querem. As crianças no Brasil, elas tendem a tomar mais medicação do que nos Estados Unidos. É Faz mesmo sentido? incrível isso. É, Eu acharia que justamente fosse ser o contrário, mas Nos Estados Unidos, eles investem mais em terapia, porque eles acreditam que é um comportamento hum, que precisa ser trabalhado, mas não mudado. Ou seja, a criança ela tem que ser aceita da forma que ela é e cabe à sociedade aceitá-la. Mas nós temos que fazer com que elas se sintam mais confortável na sociedade. Né? Então, por faz exemplo, sentido. se uma criança autista ela se desregula e ela bate nela e ela morde nela ou ela morde o coleguinha, através das terapias a gente tem que ensinar que ela pode se regular, mas a gente tem que achar outra alternativa para ela não desregular. Ou a gente tem que achar outra alternativa para ela desregular e conseguir se regular sozinha, que não seja mordendo o coleguinha ou empurrando. Então, as terapias, elas fazem exatamente esse trabalho. Já nos Estados Unidos, como tem acessibilidade com medicação, e geralmente é o protocolo mesmo, o Bernardo toma, tá, o medicamento, é, é, mas é o protocolo dos Estados Unidos, e eu acho que um dos motivos, é a opinião pessoal minha, eu acho que um dos motivos é exatamente porque a gente não tem esse acesso à terapia, a essa quantidade. Os Entendi. planos de saúde, eles não arcam com esse acesso às terapias igual a gente tem, por exemplo, nos Estados Unidos. Você tocou Já ouvi falar que. você tocou num Ah, ponto importante aí que eu tenho uma pergunta, que é, obviamente, a preocupação de todo mundo com relação à saúde, porque existe essa grande história, né, de que os Estados Unidos a saúde é muito cara e se você não tem um plano de saúde, o que você encontrou de informação que seja importante a gente compartilhar aqui, que é com relação aos planos de saúde nos Estados Unidos, o que eles cobrem aqui nos Estados Unidos, o que eles não cobrem no Brasil, por exemplo, o que é diferente, qual é a realidade diferente, o que o imigrante pode esperar
nos Estados Unidos com relação a essa questão de cobertura do convênio de saúde, do plano de saúde, com relação ao tratamento de crianças no espectro? O primeiro ponto é, se você não é imigrante, se você é cidadão, né? Se você é dos Estados Unidos, você tem a possibilidade de fazer tratamento sem custo através do governo. 100%. Sendo cidadão. Sendo cidadão. Você não sendo, é recomendável que você tenha um bom plano de saúde. Você tendo um bom plano de saúde, ele vai arcar com um número X de terapias semanais. E essas terapias não necessariamente serão na escola, pode ser em casa também. Eles mandam as pessoas, os terapeutas Incrível. em casa para poder fazer Sim. esse tratamento. Então, hoje eu tenho uma dificuldade muito grande que é logística. Eu sou empresária, eu tenho que ficar, levo na terapia, busco, levo na escolinha, busco. E aí eu vejo uma facilidade muito maior, porque um período ele está na escola, o outro período ele tem terapia sendo realizada em Em casa. casa. E aí, Uau. esse acesso, essa informação eu tive até de mães que estão morando aí. Isso, na maioria dos estados, você encontrou ou alguns estados específicos? A maioria dos estados eles fazem eles já têm essa política de dar acessibilidade. E existe, assim, alguma coisa que você veja que é extremamente gritante, diferente, que é extremamente bom no Brasil em relação aos Estados Unidos nessa questão, ou não? Você acha que nos Estados Unidos realmente você tem a estrutura melhor do que no Brasil com relação a essa questão de tratamentos, terapias e até mesmo inclusão? Nós temos um ponto muito forte aqui no Brasil, que são as filas prioritárias. Aqui a gente não é indiscutível, o autista ele está em fila prioritária. E hoje em dia a gente consegue ver em alguns estacionamentos, por exemplo, do shopping, vaga para autista. E isso é muito interessante porque as pessoas não entendem por quê. Mas os autistas, de uma forma geral, eles já são muito ansiosos, né? Eles têm dificuldade de administrar essa ansiedade deles. Então, você tendo um estacionamento, por exemplo, na entrada de um shopping, ajuda muito para a gente fazer esse transporte de um autista, né? Do carro até a entrada de um shopping, por exemplo. Então, são políticas do Nos Estados Brasil Unidos que eu não não, tem isso. não, Nos Estados que Unidos eu não não tem. vi. Isso aí tem no máximo, está uma gestante. Ou para a pessoa que seja considerado handicapped, né? Que seja, Aham. que tenha um disability, né? Um tipo é, é, de handicap que ele chama, né? Então algum tipo de deficiência, como assim que a pessoa fala. Então ah, é mais para o cadeirante do que qualquer coisa, né? Então se a pessoa não é cadeirante, você teria e Mas eu tava em Nova York agora e eu vi algumas pessoas no aeroporto com o colar do autismo. E aí também eu já notei. fiquei. Aham. E aí o que acontece? Você vê nessas pessoas, qualquer situação que você tiver, você pode ir atrás delas e elas vão te dar assessoria e vão te dar prioridade. E eu não sabia disso. A primeira vez que eu vi foi em Nova York. Nova York, Nova York, né? Sem palavras. Desculpa aí, mas Assim, outra coisa que eu vi em Dubai, que a gente chegou a ver até no YouTube, que eles Aham. fizeram um cinema todo adaptado para Aqui tem um cinema. crianças Eu com estou em Dubai espectro, agora, então realmente aqui tem um cinema todo adaptado adaptado. para isso, exatamente. Mas o que é Então, interessante falar é que a gente está falando de um cinema adaptado. Aqui no Brasil a gente tem sessões adaptadas. é, é diferente. Diferente. É, é totalmente diferente. É um investimento completamente diferente. É porque aqui a família, né, que tem pessoas com qualquer tipo de pessoas dentro do espectro ou até mesmo pessoas que têm uma deficiência física, motora ou déficit neurológico, alguma coisa assim,
nesse sentido, eles buscam fazer a vida das pessoas extremamente confortável. Uhum, Uma coisa que eu noto aqui nos Emirados que realmente é a diferença existe um ministério para tratar de pessoas que eles chamam de pessoas de perseverança, uhum, né? Aqui eu acho que o nome que foi dado aqui define bastante uma inclusão bem globalizada com relação a todo tipo de assim é como o símbolo do autismo, né? Um quebra-cabeça, né? O uhum, quebra-cabeça que eu coloquei até aqui em cima aqui no meu. Esse para poder se encaixar dentro de uma sociedade, às vezes a gente tem uma dificuldade muito grande que as pessoas têm de conseguir encaixar os seus shortcomings, né? Suas dificuldades ou as suas deficiências, seja quais for, é, com com o andar de uma sociedade em sua plenitude. Então, eu acho que pessoas de perseverança, eu acho que é um nome muito bonito que colocaram aqui e realmente existe um Ministério de Pessoas de Perseverança que faz com que você tenha uma inclusão bem significativa. Então, eu acho que até por uma questão por causa do tamanho do país e o que o país realmente é, e sendo a maioria de pessoas aqui, nós estamos falando aqui, nós imigrantes somos aqui uhum, quase 90% da população nos Emirados Árabes Unidos são imigrantes. Então, para um país que é 90% formado de imigrantes, ter um ministério que é bastante acolhedor é fantástico. Porém, nos Estados Unidos, realmente eu vejo as iniciativas cada vez mais com relação a essa questão de inclusão. E quando você fala em inclusão, a gente não está falando só questão de gênero, não está falando questão de, é, de inclusão de pessoas de perseverança, a gente está falando de um modo geral, o ser humano, né? Eu acho que os Estados Unidos ele oferece isso hoje em dia, mas porque realmente a gente consegue enxergar que existe uma certa dificuldade da pessoa entender o próximo, né? Qual é onde termina o meu espaço, onde começa o seu, né? A definição de, de, de barreiras, né? Vamos dizer assim, de espaço, onde começa o meu espaço, onde começa o seu, onde começa o seu direito, começa o meu. E aí para poder vivermos uma sociedade em sua plenitude, os Estados Unidos cada vez mais investindo nessa área de inclusão, diversidade e belonging, pertencimento, que é o pertencimento que é a parte mais interessante disso tudo. Eu acho que o pertencimento de crianças do espectro autista é uma coisa incrível. Eu vejo que cada vez mais países desenvolvidos, Estados Unidos, Suíça, Inglaterra, Canadá, os Emirados, Singapura, eu vejo que cada vez países que são extremamente desenvolvidos, eles estão cada vez mais entendendo que, devido a esse aumento populacional de, de pessoas, seres que têm a sua necessidade de serem compreendidos, atendidos e, acima de tudo, pertencidos, eu vejo que eles estão investindo cada vez mais nisso. Eu acho que é uma coisa muito bonita de se ver o que está acontecendo no mundo hoje em dia. Não vai ser perfeito, acho que realmente não vai ser muito perfeito, mas eu acho que cada vez mais que são muito pertencentes a pessoas que estão no espectro. Então, assim, os Estados Unidos está indo muito bem, os Emirados realmente estão bem avançados por causa da questão de investimento, que realmente é um investimento bem alto que eles conseguem fazer, mas existem países que também estão chegando lá. Agora, Uma desculpa, perdão, Léo, desculpa. perguntando. É interessante a gente ter essa abordagem. É importante o dia de hoje
Porque, Léo, a cada 34 crianças que estão nascendo, 34, 33, eu não tenho número certo, mas uma está no espectro. Então, a gente está falando de um número muito grande, né? Hoje é meu filho, mas amanhã pode ser o seu, né? Exato. Eu não vejo, eu não conheço uma sala de aula hoje, e eu estou em escolas regulares, né? Eu não consigo ver uma sala hoje que não tem uma criança no espectro. Não, eu não Então, consigo ver, assim, eu consigo. Eu até passei depois que nós tivemos a nossa primeira conversa, eu passei a ter uma atenção redobrada e eu notei uma coisa: não existe um dia hoje que eu não tenha contato com uma criança no espectro. veja só. Seja qual for, seja qual for a situação, seja no andar no elevador, seja numa interação na rua, num restaurante, seja e é uma coisa que a gente tem que se tocar que realmente é uma realidade, não é apenas assim, não é mais aquela coisa do aquilo ali só aconteceu com a Rúbia, não vai acontecer Exatamente. comigo, né? Não, Exatamente. tá, não existe essa de aconteceu com a Rúbia, mas não vai acontecer comigo. Pode acontecer com qualquer um. Todo mundo não existe. A gente não sabe causa e não sabe fator. A gente não sabe nada. Pode acontecer e pode desenvolver isso também. A pessoa pode ter tido uma infância relativamente normal, mas acabou de desenvolver. O ator Anthony Hopkins acabou descobrindo já em fase adulta né, e fase de senioridade que ele é uma pessoa do espectro, entendeu? E esse número vai aumentar porque cada vez mais as crianças no espectro, através das terapias, através dos tratamentos adequados, elas estão tendo uma vida normal. Então, elas estão conseguindo se relacionar, elas estão conseguindo casar, ter filhos. Então, é claro que isso, né, aumenta o número, porque a carga genética existe aí. Uhum. Então, os estudos dizem que esse número vai aumentar. Com certeza. E o que você acha que é bastante importante de termos de preparo para os pais que vão fazer um movimento imigratório, né? Que você ajudou várias pessoas a fazer esse movimento imigratório através buscando essas informações e dando essa questão correlata para pais e mães que estão fazendo esse movimento. O que você acha que é extremamente relevante para os pais saberem e na sua pesquisa de local e também na sua pesquisa obviamente, de escolas, provedores de serviço, né, em termos de médicos, etc. O que você acha que é extremamente relevante? Digo, vamos dizer aí, quais são os cinco pontos mais importantes que você possa definir com relação a isso? A gente está falando de Estados Unidos, né? Nesse Isso, Estados caso. Unidos. Uhum. Tá. Eu olharia primeiramente escola, porque se você tem uma escola com acessibilidade, uma nota boa para crianças no espectro ou crianças que precisam de necessidade especial, eu acho que você já tem mais de 50% do seu problema resolvido, digamos, porque a maior parte da vida de uma criança é na escola, Uhum. né? Então, ela passa 6, 7 horas numa escola. Então, é o primeiro ponto. Eu olharia também a comunidade, se é uma comunidade receptiva, se ela não é, se é uma comunidade que já tem alguma criança ali no espectro, se não é. Procuraria também, é bobo eu falar isso, mas é um dos pontos que eu olharia, parques. Por quê? A gente precisa de alguns momentos fora. E esses momentos fora de casa, com uma criança autista, pode ser totalmente desafiador. Porque se é um parque, por exemplo, aberto, eu não consigo ir com o Bernardo, porque ele sai correndo. Então, essa dificuldade de lugares, né, de lazer, ela existe para mim. Então, é um dos pontos que eu olharia com Eu não, certeza. não tinha ciência disso. Interessante esse ponto. é, Lugar para o que você faz com uma criança autista, onde você tem controle com uma criança autista em casa. Qualquer outro lugar é desafiador.
qualquer mudança na rotina é desafiador. Então, se eu não tenho um lugar que tem essa recepção, eu não consigo sair de casa com ele. Isso é muito sério, porque o Bernardo, além, por exemplo, de autismo, ele é hiperativo. Então, eu preciso queimar energia com ele. Como que eu queimo essa Tem energia ficando em que casa? cansar a criança, cansar, porque a criança normalmente você tem que cansar para chegar e pum, capota aí, acabou a energia, vai dormir 10 horas aí para me deixar em paz por 10 horas. Exatamente. Não, olha, não queimar energia significa para o Bernardo, por exemplo, ter distúrbio do sono. Do sono. E aí ter terror do sono, ter várias coisas, né? Imagina a mãe, como que dorme, como que trabalha. Né? A gente precisa ter essa atenção. E um outro ponto é essa comunidade entre as mães do espectro. Eu acho extremamente importante se você está imigrando, porque se você não tem contato com outros pais que estão na mesma situação que você, é mais complicado. Você passar pelo processo. Imigrar já não é fácil. Você sair do seu país de origem já não é fácil. Você sair do seu país de origem e ainda não ter uma rede de apoio, né? Fica mais complicado. Então, uma coisa que eu fiz, comecei a entrar nos Instagrams das mães, e o Instagram faz isso, né? Começa a mostrar para você Bastante, outros Instagrams. exato. Comecei a entrar nos Instagrams com as mães, com as mães que têm crianças no espectro, mandei mensagem para elas mesmo, DM. Oi, tudo bem? Tem uma criança no espectro e gostaria de saber informação, e eu fiz isso. Fiz com várias mães, umas 6. E elas foram todas muito receptivas, independente do número de seguidores que elas tinham, porque é uma realidade que elas vivem, elas querem ajudar. Elas fizeram o Instagram para isso, elas fizeram o Instagram Para para buscar ajuda ser uma rede e de para poder, apoio. para poder também dividir, né? Compartilhar essa experiência com outras pessoas, né? Para Perfeito. poder as pessoas terem ciência, né? E Bom, normalizar eu, isso também, e que é uma questão também de normalização, que muitas pessoas falam assim, não, porque, obviamente, eu estou falando, eu tenho 52 anos, vou fazer 52 anos, sendo, quando eu era adolescente, ou até mesmo na minha infância, nossa, eu sei que o meu melhor amiguinho do prédio que eu morava no Rio, o irmão dele estava no espectro, é óbvio, né? Estava lá no espectro e a gente e ninguém praticamente não saía de casa. Então era uma existência extremamente complexa, um tabu muito grande que era nossa, eles têm um filho com um problema, aquela coisa. O brasileiro tem muito esse estigma, essa estigmatização que é muito pesada, né? O brasileiro carrega, exatamente. né? Isso e normalizar essa questão, eu acho que traz uma inclusão societária que é muito social de modo geral, né? Não social, né? De modo geral, muito importante, muito relevante. Eu acho que se a gente puder cada vez mais entender que por causa do aumento de incidência de crianças no espectro é uma realidade que a gente tem que encarar, acho que cada vez mais a gente consegue também trazer até pontos de vista para fazer parquinhos mais inclusivos, cinemas adaptados para poder dar sessões de cinema para crianças do espectro, entender que tem situações que as crianças têm crianças do espectro que têm hipersensibilidade a som e luz, né? E Perfeito. isso fica extremamente estimulado. Eu, ah, eu tive a oportunidade de viajar. Foi no ano passado, eu peguei um voo comercial e do meu lado tinha o pai com um filho no espectro e eles estavam. Eu senti a dificuldade que ele teve. Então, ele entrou, ele fez o boarding primeiro, ele foi o primeiro a entrar, colocou, ficou todo settled down lá, todo acomodado e eu notei a dificuldade que realmente teve
e observei bastante que existem protocolos a serem seguidos, inclusive a equipe de comissaria das companhias aéreas tem recebido mais treinamento com relação a isso, a lidar também com passageiros, de modo geral, adultos ou infantos juvenis que estão no espectro. Eu acho que isso vai ser bastante bacana, que a chefe de bordo fez questão de interagir com o pai nessa questão, de explicar que todo mundo estava preparado e estava bem treinado para lidar com qualquer situação, que ele não precisava se preocupar. A primeira vez que ele estava viajando com o filho no espectro, e eu achei bastante interessante. Era um voo longo, então a expectativa de que daria algum tipo de problema. No início deu realmente, porque a decolagem foi extremamente complexa para lidar, é um movimento muito brusco, né? Tem aquela pressão toda de decolagem, gravidade e tal, e foi um pouco problemática, mas todo mundo, inclusive nós passageiros, ajudamos também a ficar a coisa um pouco mais normalizada, não fazendo ajudando perguntando. Como era uma experiência primeira para mim, eu perguntei para a comissária o que nós, passageiros que estávamos lá, na mesma, perto, o que a gente poderia fazer para poder contribuir para que fosse um ambiente mais adaptado para aquela situação na realidade. E ela foi bem clara, haja com naturalidade. Acho que é uma coisa, né? Acho que é uma coisa muito importante. Agir com naturalidade não é nada que não vai poder ser, que vai sair fora do controle deles. Então, acho que é importante as pessoas saberem que cada vez mais companhias aéreas estão preparadas para lidar com isso. E você acha que isso é uma realidade também em companhias aéreas brasileiras, por Com exemplo? certeza. Eu vou falando novamente, né, da minha experiência do ano passado para esse ano eu consegui ver todo mundo preparado. A gente não enfrentou uma fila para fazer o boarding em nenhum lugar, nem o voo comercial no Brasil, nem o internacional. A gente teve a ajuda das aeromoças com as bagagens, porque, né, às vezes a gente não consegue colocar as malas no, no compartimento. Então, foi uma mudança. Eu já vejo uma mudança do ano passado para esse ano. Então, eu acredito que essa conscientização das pessoas, esse dia é importante para isso, para a gente falar: olha, tá aí, existe, vamos entender mais o assunto. É um assunto complexo, né? Se você virar e falar assim, Rubia, você sabe como agir com Bernardo 90% do tempo, eu vou falar não. Eu sei agir 70% do tempo, porque 30% eu tô ainda aprendendo. E eles vão mudando muito, né? A forma de agir. Então eu não espero da sociedade que a sociedade entenda tudo. Eu não espero que a sociedade saiba agir em cada momento, porque eu não sei. Então, é o tempo mesmo para a gente aprender com eles. Quem falar para você que sabe alguma coisa, até de filhos que não estão no espectro, está mentindo para você. Eu posso Verdade. garantir isso. Eu posso garantir isso a você. Porque não sabem, não sabem. Uma vez tive uma conversa com a minha mãe e eu falei para ela assim, o que foi tão diferente da criação do meu irmão, minha criação, e o que é de tão diferente? Ela foi conversando assim, vocês são pessoas diferentes, só isso. Cada um tem um trabalho diferente. Tudo. Os dois deram trabalho, só cada um deu um trabalho diferente. Verdade. Verdade. Hoje eu falei com a Maitê, que ela não tá no espectro, mas ela tem 4 anos, ela é novinha. Aí eu falei: ô, minha filha, seu irmão, ele é autista e você sabe que ele tem um superpoder, né? Aí ela falou: uai, qual o superpoder que ele tem? Eu falei: olha, ele é um menino que não tem medo, né? Ele não tem medo de nada. E de fato ele não tem medo de nada, né? Ele sobe em vários É perigoso, lugares. é É perigoso, perigoso, perigoso. inclusive. Mas eu falei com um tom positivo para ela. Falei: então você sabe que ele tem um superpoder, e esse superpoder é ele não ter medo. Além dele ser uma criança muito habilidosa com Legos, com quebra-cabeça. Então, esse é o Eu vi superpoder nos seus dele. stories, ele estava fez um helicóptero, um avião, ele começou, montou. Um Achei incrível dinossauro, aquilo. ele fez um dinossauro. Dinossauro também, Ele fez um exatamente. dinossauro. Uau! Uau! E Foi bem sem bacana. guia, né? Sem guia, sem nada, foi direto para a Sem nada. cabeça dele. Achei É, interessante. é uma
habilidade que ele tem e que a gente está descobrindo agora. Para mim é novo. Ele pega uma massinha, por exemplo, e ele molda a massinha em qualquer animal que ele quer. Mas é agora, né? Então ele faz o peixe, ele faz o dinossauro, ele faz os animais dele, que ele ama animais e principalmente dinossauro. Muito bem. Considerações finais, Rubio. O que você acha que é de suma importância para as pessoas que estão preparando o movimento imigratório saber, seja para a Europa, Estados Unidos, seja para a Ásia, para qual for, qual o primeiro passo que as pessoas devem fazer com relação à busca de informações e conhecimentos para poder estar fazendo esse movimento de uma forma apropriada e confortável para os seus pequenos que estão no espectro. Muito importante entender o país, né, que você está imigrando. É extremamente importante entender a cultura. Não é qualquer país que aceita, né? A gente tem aí o caso da Nova Zelândia, que eles não têm uma boa receptividade Um absurdo. com pessoas disabled, né, no caso, não só autista, pessoas que de qualquer. De qualquer tipo eu realmente acho, eu acho é de uma xenofobia tão grande que Uhum, assim me desanima, inclusive, falar de Nova Zelândia, porque é, eu acho de uma falta de respeito muito grande com relação ao ser humano quando a pessoa fala assim, eu não aceito você se você tiver algum tipo de deficiência. é. Acredito que é pelo custo, né, que isso traz para o governo, então tem que se ter muito cuidado com isso. Quando você procurar um lugar para você ir, você precisa entender como que é a cultura. Né? Eu gosto dos Estados Unidos porque eu acho que é uma cultura diferente, mas também não é tão diferente da nossa. Né? Então, Entendi. eu acredito que seja um Tem, lugar tem muito suas bom para se pensar. similaridades, né? Sim. E eu acredito, Léo, que é importantíssimo para toda mãe que tem uma criança no espectro ver outras alternativas. Lutar mesmo pelos seus filhos. Se você tem a possibilidade de lutar em outro país, que faça. Por quê? Porque o exemplo que eu dei, né, do tratamento que o Bernardo fez, o TDCS, Hum, é um acesso que eu tenho de informação. Mas será que todas as mães têm esse acesso? E será que talvez se eu não não. tivesse em um outro país, eu não teria mais acesso? Então, eu falo muito, eu acho importantíssima essa live para a gente mostrar também para os pais que o que você tem na sua mão, qual o poder que você tem na sua mão, correr atrás é, de tudo que você pode pelo seu filho. E às vezes a resposta para a pergunta que você está fazendo é o que eu faço com meu filho, como que eu vou agir, esteja em outro país e não no país que você está. Então, tem que ter essa cabeça Certo. aberta e tem que correr atrás de todas as informações e tudo que é possível para você dar o melhor para o seu filho. Hoje em dia, o meu maior medo, se você for falar qual que é seu maior medo, Rúbia, meu maior medo é deixar o Bernardo. E aí? Ele é totalmente independente. Como que a gente faz? Né? É difícil. É realmente difícil. Muito bem. Eu tô aqui, tem uma pergunta aqui, ó, para a gente poder falar. Ó. O que seria o tratamento do TDX? É É TDC. TDCS, né? Isso. Então, ele é uma estimulação transcraniana que aumenta o estímulo aumenta as conexões dos neurônios. E ele é trabalhado não só na fala, mas também no comportamento de uma criança com autismo. Na verdade, se muito não me engano, é Transdimensional Cranial Stimulation, é isso? What stands for? É, Aham, né? TDCS, Transdimensional Cranial Stimulation. perfeito. Então, me lembra É alguma coisa. É, TDCS. Acho que é. vale a pena todas as mães com criança no espectro tentar conhecer esse tratamento. Eu não entendo muito assim se é para todo mundo, para toda criança que está no espectro, mas independente, vale a pena você conversar com um bom neuro Se informar, né? para se Se informar informar. realmente. É, muito bem. Eu acho que era a única pergunta que a gente tinha aqui. As outras perguntas eram relacionadas a outros assuntos de imigração.
Bom, Rubem, muito obrigado por Perfeito. participar dessa live, obrigado por aceitar meu convite para poder falar sobre isso num dia tão importante que é o dia de conscientização do autismo. E obrigado por compartilhar a sua Obrigada. história e bastante sucesso aí na sua jornada. Muito obrigada pelo convite, Léo. Imagina. Obrigado, gente. E se vocês têm Tchau. alguma pergunta para falar, se ter fazer sobre o autismo, escreve aqui no comentário autismo e aí eu vou mandar para você no inbox umas 5 dicas que você precisa ter para você poder obter sucesso na sua jornada migratória tendo um filho no espectro do autismo. Obrigado. Boa Perfeito. noite. Obrigada, Léo. Valeu. Tchau, tchau. Bye, bye.